Alerta Geral. Bate-papo político. Com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. O governo federal tenta encontrar espaços no orçamento da União para 2021 implantar o programa de renda mínima com benefício de R$300. Somente no Ceará, pelo menos 1 milhão de pessoas seriam beneficiadas. As informações com Sátiro Salles. Uma medida que está sendo discutida em Brasília deixa mais de 1 milhão de cearenses em um misto de dúvida, expectativa e incerteza. O assunto é o programa de distribuição de renda que interessa aos beneficiários do Bolsa Família. Depois de obter o sinal verde de Jair Bolsonaro para criar um programa alternativo ao Renda Brasil, incluindo o projeto na proposta de emenda à Constituição PEC do Pacto Federativo, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, não encontra espaço fiscal para um benefício de pelo menos R$300, como o presidente da República quer, porque poderá custar mais de 100 bilhões de reais por ano. A realidade dos fatos é que, nos cálculos do senador, a conta não fecha, sem estourar o teto de gastos. Emenda constitucional que limita o aumento das despesas à inflação anterior, lembram os especialistas. Não à toa, o relatório que o parlamentar prometeu apresentar ontem não estava concluído, de acordo com os interlocutores que estiveram com o MDBista. Um dos caminhos para bancar esta conta seria uma alternativa rejeitada pela maioria dos brasileiros: o aumento da carga tributária. A rejeição nas ruas chega ao ouvido dos senadores e deputados federais, e os parlamentares descartam qualquer proposta de criação de imposto para abrir espaço fiscal para o Renda Brasil, como uma nova CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, tributo que o ministro da Economia, Paulo Guedes, propõe para compensar a desoneração da folha e que também precisará ser incluída no orçamento se o Congresso derrubar o veto. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h21. Jornalista Beto Almeida, a discussão ainda é embrionária dentro do governo federal sobre esse projeto que cria o Renda Brasil, que é um novo nome para o programa Bolsa Família, que tem somente no Ceará quase 1 milhão de pessoas beneficiadas. E dentro do governo, os técnicos discutem o aumento no valor pago hoje a quem recebe o Bolsa Família. Fala-se nessa faixa de R$300, que coincide com o valor que milhões de brasileiros passam a receber até dezembro como auxílio emergencial. Mas há um impasse. Dentro da equipe técnica do ministro Paulo Guedes, há uma discussão e um conflito de ideias sobre o caminho para encontrar esse dinheiro, como falou o Sátiro Salles, de 100 bilhões de reais para bancar a conta do Renda Brasil em 2021. E naquela, Beto Almeida, onde há fumaça, há fogo, sempre aparece alguém interessado em criar a alternativa de instituição de novos tributos, de uma nova carga tributária para aumentar a receita do governo federal e, como contrapartida, viabilizar o Renda Brasil, que é necessário, seja como Renda Brasil, seja como Bolsa Família. São programas de distribuição de renda importantíssimos e indispensáveis para diminuir o fosso de miséria e de riqueza neste país. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Nem se discute a necessidade de se criar um programa de renda mínima, vamos dizer assim, mais vitaminado. É a proposta do governo de melhorar, por exemplo, o rendimento médio das famílias que estão atualmente beneficiadas no Bolsa Família, por exemplo, que tem a média de R$180 mensais, na média, e passar aí, pelo menos, para esse valor atual já do auxílio emergencial de R$300. Agora, fazer isso à custa da criação de um novo imposto, Luciano, aí é que é o problema. Porque aí começa novamente a discussão daquela velha questão da reforma tributária. A reforma tributária nesse país
todos nós, qualquer cidadão comum não entende hoje o emaranhado de tributos que existe. Você tem tributo municipal, você tem tributo estadual, você tem os tributos federais. Em qualquer empresa pequena é preciso até contratar um contador, gastar dinheiro extra, porque simplesmente é uma atividade que confunde e dificulta a vida de qualquer um, principalmente quem quer investir. Aí que se pensa... Tanto é, Beto, que nesse aspecto aí, lembre-se, para você, ouvinte internauta, o Brasil tem uma legislação tão confusa, tão complicada, que para cada estado tem dispositivos específicos em relação ao ICMS. É essa discussão dentro do Congresso Nacional para se unificar e se colocar na mesma linguagem, por exemplo, no recolhimento do ICMS. Você entrou então no ponto que agora eu quero frisar. Quando a gente pensa em reforma tributária, Luciano, reforma tributária, para mim, é em cima de 2 pontos: unificar e simplificar. Você unifica esse emaranhado de impostos que tem hoje, tá certo? Unifica e simplifica a aplicação desses impostos. É isso que tem que ser feito. Esse esforço vem sendo tentado há muitos anos. Só que quando se começa a discutir isso, lá vem a tentativa de se aumentar a carga tributária, aumentando mais ainda o esforço do trabalhador brasileiro, do empresário brasileiro, e não dá. Essa questão da volta desse imposto digital, que agora não quero chamar CPMF, porque a CPMF virou um verdadeiro palavrão. Lembrando que a CPMF ela foi extinta acho que em 2007, porque a gente pagava 0,38% por cada operação financeira que você fazia nesse país, Luciano. Então é dinheiro muito que se tira do bolso da gente. E o governo, sabe o que fez agora essa semana? Chamou os aliados do Centrão e pediu para a matéria voltar à tona com a reforma tributária, mas embutir aí novamente a questão do imposto digital. E sabe qual é o argumento? 2. Essa questão que você falou, que vai ter dinheiro para pagar... Programa Renda Brasil. O Renda Brasil. E o segundo, desonerar a folha de pagamento das empresas. Na realidade, Beto Almeida, é ampliar, manter, né, a desoneração da carga tributária sobre 17 setores da economia. E isso daí, inclusive, está vetado pelo governo. Essa questão do que existe hoje, Luciano, existe essa questão da desoneração para 17 setores, que já foi ampliada até 2021. Então, até 2021, acaba a questão da desoneração, volta toda aquela carga tributária novamente sobre esses setores. E aí tem uma reação sobre isso. E o argumento dele agora é, se aprovar a nova CPMF dentro desse debate da reforma tributária, nós vamos conseguir ampliar a desoneração das empresas, da folha de pagamento das empresas. Jornalista Beto Almeida, a gente faz referência à CPMF, mas o governo tenta neutralizar a repercussão negativa quando se aborda esse aspecto do ponto de vista da sigla CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, que depois o P de provisória virou permanente, mas na realidade os líderes do governo negociam a apresentação ainda nesta semana da proposta de criação de um tributo de transações digitais com cobrança semelhante à extinta CPMF. Você está lembrado para o que a CPMF na época foi criada, sob que justificativa, Luciano? Claro, jornalista Beto Almeida. Era para aplicação para melhoria das condições de atendimento à saúde. Exatamente. Dinheiro era direcionado ao Sistema Único de Saúde. Agora, a justificativa é exatamente essa. Vai sobrar um dinheirinho para o Renda Mínima, o Renda Brasil, e desonerar a folha de pagamento. Tem sempre justificativa, Luciano. São 7h27. Nós abrimos o Jornal Alerta Geral desta quarta-feira, jornalista Beto Almeida, falando sobre as muitas mudanças que estão a caminho no Código Brasileiro de Trânsito. A Câmara Federal concluiu nesta terça-feira a aprovação de um projeto de lei oriundo de uma mensagem do Poder Executivo Federal que altera regras para os motoristas se comportarem no trânsito. Algumas medidas são mais duras, outras mais flexíveis. Entre as medidas apresentadas e aprovadas nesse projeto da Câmara Federal, que já passou pelo Senado, está o endurecimento da legislação, Beto Almeida, que tenta impedir que motoristas bêbados, quando cometem acidentes, provocam acidentes no trânsito com vítimas fatais, fiquem com penas mais leves. A partir dessa nova legislação, fica instituída que no caso de homicídio ou lesão corporal cometidas no trânsito por condutores alcoolizados ou sob influência de substâncias
ativas, o motorista bêbado perde o direito à pena alternativa. É uma das alterações nessas mudanças que dependem para se transformar em lei de sanção do presidente Jair Bolsonaro. Luzenor, essa medida aí, inclusive, é muito boa, porque essas regras aí, aliás, essas sanções, essas penas agora para o motorista embriagado que causar lesão corporal e até mortes, né, no trânsito, mesmo que sem intenção, essa pena de reclusão ela não pode ser substituída por outra mais branda. Por exemplo, com pagamento de cestas básicas para entidades comunitárias, ou simplesmente não acontecer nada. Porque olha, a pior cenário, imagina, mesmo que o motorista cause a morte de uma pessoa num acidente de trânsito, que ele esteja comprovadamente embriagado, sabe qual é a pior pena que se aplica aí? É sobre a família, que perdeu aquele pai de família, aquela mãe de família, aquele filho, e aí vem a pior desgraça é você saber que aquele acidente de trânsito, que foi um crime sim, não vai dar em nada. Então nisso daí o Código de Trânsito, essa mudança, eu acho que é algo que supera qualquer outra crítica que se possa fazer. A outra questão, que era um dos pontos destacados pelo presidente Jair Bolsonaro, que era o aumento do prazo de validade da carteira para 10 anos. Agora ficou uma coisa assim meio híbrida, né, Luzenor? Não é para todo mundo. Por exemplo, quem está dos 50 anos em diante, Luzenor, só vai poder manter essa carteira aí por 5 anos. É o meu caso. É o seu caso. É o meu caso ainda não. Ainda não. O seu caso, então nós estamos nessa. A cada 5 anos não entra pra gente essa validade. E aí tem outra coisa, regras para circulação, por exemplo, no uso das cadeirinhas, que é outra coisa também que é importante. No caso das cadeirinhas, jornalista Beto Almeida, a nova legislação estabelece que o projeto exige a obrigatoriedade da cadeirinha para crianças de até 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura. Pois é, hoje é 8 anos, se eu não me engano, né? Então, assim, tem essas regras. Eu acho o seguinte, essas mudanças, elas são interessantes porque elas vão se adaptando. Por exemplo, a questão da ampliação do prazo de validade da carteira do motorista, eu acho que com a qualidade de vida que se alcança hoje, com muita gente com saúde, eu acho que é válido. 5 anos é um prazo que eu acho até curto mesmo. Você muitas vezes até esquece, é preciso ter cuidado com isso. Eu mesmo esqueci a minha em plena pandemia, quando fui observar, estava vencida. Mas não foi por falta de advertência, né, Lucinha? Não, depois. São 7 horas e 31 minutos, a gente ainda volta a falar sobre essas mudanças no Código Brasileiro de Trânsito e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Vamos falar sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério Público, Zenô, contra aglomerações nas campanhas no interior. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 33 minutos, eleições 2020. Fraudes em filiações partidárias geram dor de cabeça para a cúpula estadual do PSD. Essas fraudes aconteceram na cidade de Nova Russas. E quem tem mais informações é o repórter Carlos Alberto. O presidente da executiva estadual do PSD, ex-vice-governador Domingos Filho, enfrenta uma dor de cabeça no diretório municipal do partido em Nova Russas, na região dos Sertões de Crateús. A juíza eleitoral da 48ª Zona, Rafaela Benevides, determinou a aplicação de medidas cautelares ao presidente municipal do PSD, ex-prefeito Marcos Alberto, por falsificar e alterar documentos particulares para fins eleitorais. Marcos tem 10 dias para apresentar defesa. A decisão, tomada nesta segunda-feira, teve por base uma denúncia feita pelo Ministério Público do Ceará por meio da 48ª Promotoria Eleitoral. De acordo com a denúncia, Marcos Alberto, enquanto presidente do PSD, efetuou a filiação partidária de Antônio Paulo Gomes sem o consentimento deste, de maneira fraudulenta. Com base no pedido do Ministério Público Eleitoral, a Justiça determinou que Marcos Alberto compareça mensalmente em juízo até o dia 10 de cada mês. Não se ausente do Estado do Ceará, somente podendo fazê-lo com expressa autorização judicial. Fique suspenso no exercício da função de presidente e de qualquer outra função executiva do Diretório Municipal do PSD de Nova Russas. E não volte a se envolver na prática de novas infrações penais. O denunciado tem prazo de 10 dias para responder à acusação.
O descumprimento das medidas cautelares poderá ensejar na prisão preventiva dele, conclui a nota do Ministério Público Estadual. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Roberto. São 7h35. A decisão da Justiça é dura, Beto Almeida, para coibir uma infração, um crime cometido e comprovado após investigações do Ministério Público Estadual. É desaconselhável um agente público estimular a fraude para ampliar o número de filiações a um partido, uma situação que acaba gerando constrangimento e mal-estar para a cúpula estadual do PSD. Ou melhor, uma dor de cabeça que está sendo administrada pelo presidente da Executiva Regional do PSD, ex-vice-governador Domingos Filho. Sem dúvida, não é um mal-estar gerado, eu diria desnecessário. Tenho certeza que nem havia essa necessidade. Às vezes, sabe o que é isso, Luciano? Como a vida partidária tem seu regimento interno, tem sua forma de atuação, mas isso tudo tem, lógico, que ser feito com base na legislação. Falsificar documento em qualquer circunstância é crime. Você simplesmente pegar documentos, filiar esta pessoa a um partido político, a uma agremiação, sem um consentimento expresso dela, você está falsificando, já tirando dessa pessoa um direito que ela tem. Primeiro, de definir se ele quer de fato estar afiliado. E um detalhe, e se essa pessoa já tivesse filiada a outro partido? Você imagina, e se essa pessoa tivesse filiada a um outro partido e tentando concorrer a uma vaga, por exemplo, de vereador? Você imagina o prejuízo que ele possa ter causado para essa pessoa? Agora, dupla Beto, filiação? Entre os nossos ouvintes e internautas, muitos questionam por quais razões alguém precisa falsificar a assinatura de um semelhante para colocá-lo como filiado de um partido político. Qual é a explicação para isso, Beto? O Zenor de Oliveira, na realidade, é o seguinte: a explicação, às vezes, é para atender aquela coisa imediata ali de você formar uma ata. Do ponto de vista numérico. Numérico, de você ter um número X para os elementos ali de instalação do partido, pelo menos o básico de você ter uma comissão provisória, depois dela ser transformada numa comissão mais municipal definitiva. Aí você precisa ter um número mínimo de membros, de vogais, não sei o quê. E aí naquela pressa de ajeitar a documentação, de encaminhar tudo para a justiça eleitoral, você acaba achando o seguinte: vou pegar aqui a assinatura do fulano, não vai ter problema não. E aí, muitas vezes, nesse caso aqui, não é o único não, tá? De Nova Russas. Agora, só que nem sempre dá certo. Eu já vi muitos casos, por exemplo, de candidatos que acabaram sendo prejudicados porque estava lá uma filiação no partido, tentando se candidatar por outro, e como é que fica? São 7h37 e na agenda das eleições municipais 2020, Beto, muitos candidatos estão esperando o deferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral dos pedidos de registro que os possibilitem a cair em campo e também nas redes sociais para pedir voto. E nesse momento, a outra preocupação, o Ministério Público Eleitoral está de olho em quem promoveu ou está promovendo aglomerações na campanha, tanto em cidades da Grande Fortaleza quanto do interior do Ceará. Olha só, Luciano, a campanha começa para valer dia 27, portanto, próximo domingo. O Ministério Público do Ceará, as promotorias públicas nos municípios, como é esse caso aí de Varjota, por exemplo, está tentando, Luciano, dar sinalização de que não vai deixar fácil, por exemplo, para quem desrespeitar as regras sanitárias durante essas eleições. Luzenor, é imprescindível, de fato, que o Ministério Público atue de forma muito forte em todos os casos onde houve esse desrespeito, Luzenor, às normas sanitárias com aglomeração nas convenções municipais. Você fez referência a Vajota, mas não disse o que aconteceu. Então vamos lá. O que é que aconteceu na cidade de Vajota? Pronto, na cidade de Vajota, Luzenor, lá a candidata do MDB, a Rosa Paulino, e também o candidato do PDT, o Elmo Montes, eles, respectivamente, são candidatos lá e promoveram aglomerações, os dois, do MDB e do PDT. E o que aconteceu? O Ministério Público Eleitoral entrou, então, pediu que eles não promovam ato que envolva a população nem aglomerações, sob pena de multa, Luciano, de R$100 mil por evento. Também foi pedida a reparação por dano material e moral de R$500 mil para cada um por conta da aglomeração
promovida já durante a fase de convenção. Porque a preocupação vem daí, Luciano. Se durante a convenção é um ato intrapartidário, para as pessoas entenderem, e esse é um ato que ocorre dentro do partido, não é um ato para ser externo. Só que os candidatos a prefeito, por tradição, costumam transformar esse ato intrapartidário que só interessa aos convencionais, é uma burocracia, vamos dizer assim, do partido, para legalizar, para homologar aquelas candidaturas, e eles transformam isso num verdadeiro ato de manifestação política. E aí promovem aglomerações. Está errado. E aí o Ministério Público precisa dar sinalização de que vai ser forte o suficiente, porque se ele não tomar pé agora, Luciano, quando essa campanha começar no domingo, anote o que eu estou lhe dizendo, vai ser um verdadeiro carnaval fora de época no interior do Ceará. São 7h40, quando as convenções, que são atos internos dos partidos, são levadas às ruas, Beto, representam aí a primeira tentativa dos candidatos em ganhar tempo e visibilidade na busca dos votos. Só que neste ano de 2020, a situação é bem adversa em relação a outros períodos eleitorais. Com a pandemia do coronavírus, as autoridades da Justiça Eleitoral recomendaram, com base em pareceres de técnicos da saúde, para que nós não tenhamos aglomerações. E muita gente continua insistindo em rasgar essa regra, principalmente a regra do bom senso. Agora, Beto Almeida, tem canal para denúncias no Tribunal Superior Eleitoral, como conta o nosso repórter Wellington Lima. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou o aplicativo Pardal, criado para receber denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais. O aplicativo existe desde 2014, vem sendo atualizado ao longo do tempo. A ideia é facilitar o trabalho de apuração por parte dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com os cidadãos para atuar como fiscais e ajudar a combater a corrupção no processo eleitoral. Com a atualização do aplicativo, além da foto da denúncia, o usuário também pode enviar um relatório demonstrando qual a irregularidade a ser apurada. Quando as denúncias tratarem de outro tema que não seja propaganda eleitoral, o aplicativo vai oferecer o contato da ouvidoria do Ministério Público de cada localidade. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. São 7h42 e para encerrar o bate-papo político, Beto Almeida, você já imaginou que no futuro poderá votar sem sair de casa? Pois é, o TSE está construindo um caminho nessa direção, como conta o repórter Carlos Alberto. A tecnologia vai transformar pilares da democracia e dará mais comodidade aos eleitores. Você faz parte dessa história que está sendo construída. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vai usar as eleições municipais de novembro para testar mecanismos que no futuro poderão permitir votações pela internet, a partir do telefone celular, sem sair de casa. O novo sistema é experimental, não será implantado na escolha dos novos prefeitos e vereadores, mas representa uma tentativa do TSE para ampliar a participação de eleitores no processo de escolha de seus representantes. A medida objetiva também encontrar formas de reduzir custos do processo eleitoral, a exemplo de experiências de outros países. Um chamamento a empresas interessadas em apresentar modelos virtuais que poderiam vir a ser utilizados foi publicado na última segunda-feira e entra na agenda de muitas empresas que atuam na área da tecnologia. A ideia do TSE é distribuir estandes com sistemas experimentais na votação de 15 de novembro em algumas cidades, como Curitiba, no Paraná, Valparaíso de Goiás, em Goiás e São Paulo. As companhias que se habilitarem poderão montar uma estrutura dentro de locais de votação, em espaços abertos e com ampla circulação. Os eleitores dessas cidades estariam livres para experimentar os sistemas a partir dos próprios smartphones. Os testes não guardarão qualquer relação com as escolhas oficiais de prefeitos e vereadores que acontecerão neste ano. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Registre-se, Beto Almeida, é apenas um teste, é um projeto experimental do Tribunal Superior Eleitoral que não vale para o voto nas eleições municipais deste ano. Mas, como disse o próprio Carlos Alberto, os caminhos tecnológicos estão sendo abertos pelo TSE para, no futuro, claro, após muitos estudos,
a possibilidade de voto remoto ser uma realidade na vida dos brasileiros. Talvez, Beto Almeida, um argumento sobre redução de custos na logística de votação, de manutenção de urnas, estimule o avanço nesse debate. Mas, por outro lado, Beto, pode ser uma economia que custe muito caro, porque abre processo aí, abre o caminho também para o assédio aos eleitores dentro de casa. Olha só, Luciano, eu acho que é o seguinte, isso vai caminhar... Primeiro, a gente não pode lutar contra o avanço da tecnologia. Ela chega e quem se mostrar contrário acaba sendo atropelado, né? Isso é algo que realmente vai acabar acontecendo. O que eu vejo também é nesse lado aí que você fala. Isso em democracias maduras, em que não há ainda essa prática, né, de compras de votos, de persuasão do eleitor pela força da grana, Luciano, talvez funcione muito bem. Me impressiona, por exemplo, eu me lembro que essa questão do telefone, só para citar o exemplo de como a tecnologia acaba se impondo. A tecnologia de você, por exemplo, ter vídeos chamadas, que hoje todo mundo faz pelo WhatsApp, se quiser vídeo chamada, os telefones, os smartphones já permitem isso é uma coisa antiga e nunca foi para frente, Luciano. Sabe por quê? Porque, na realidade, atender o telefone ainda é um ato de privacidade. Muitas vezes as pessoas atendem o telefone fazendo milhares, outras coisas ao mesmo tempo, entendeu? E coisas, você tá desarrumado, descabelado, acabou de acordar. Deixa no viva voz, né? Fica andando dentro de casa. Deixa no viva voz. E isso, pelo vídeo, as pessoas não querem essa invasão de privacidade. Então eu volto, mas aí hoje já tá aí. Se você tá num ambiente de trabalho, às vezes você coloca lá numa reunião e tal... Vale para certas situações. Aí eu trago agora para a Justiça Eleitoral a mesma coisa. Ele vai ser inevitável? Vai. Mas, por exemplo, poderia começar limitando para pessoas que estão com mobilidade reduzida, que estão doentes, que não podem sair de casa. Mas abrir geral para todo mundo, eu acho que também é uma porta aberta para a corrupção no meio eleitoral. 7h46, final da nossa conversa hoje. Tem mais informações daqui a pouco com a Lucínia Barbosa. A você, Beto Almeida, uma boa quinta-feira. Uma quarta, né, Luciano? Amanhã uma boa quarta-feira, Beto Almeida. Bom dia e até amanhã.